pessoal, sou a doutora Jéssica Mota. E aí, pessoal, aqui é a doutora Letícia. Vamos começar o nosso papo com as físios com o tema dor no frio. E essa época é terrível, né, Jéssica? A gente percebe muito aqui no estúdio, o pessoal com essa questão, esse frio de Barbacena, né, que às vezes fica bem puxado. Então, o pessoal às vezes acaba sentindo muita dor e chega aqui relatando essas dores pra gente, né? Todo mundo falando que tem alguma dor, que tá tudo dolorido, que tá tudo travado, esse termo é muito utilizado, até chega a falar que acho que eu tô com torcicolo, né? Tudo muito tenso, tudo muito enrijecido. E que nem sempre é um torcicolo especificamente. O frio, ele acaba trazendo isso pra gente, essa sensação, né, de rigidez. Então, a gente acaba conversando muito isso, explicando pro pessoal. Tem algumas questões de algumas patologias mesmo, que a pessoa tem alguma doença já, que ela aumenta aquela dor, né? Ela pode prejudicar um pouquinho mais a dor, mas é natural. Sentir essa dor no frio não é uma sensação só mesmo. É normal que a gente tenha um pouquinho mais de dor nessa época do frio, né? Sim, além das contraturas musculares, né? Igual relatar que sentir travado, né? Exatamente. Vem também essas dores articulares, que são características, muitas das vezes, né? Que uma pessoa que tem diagnóstico das artrites, artroses, né? Seja ela qual for, mas isso é uma condição real, tá? O frio realmente diminui essa lubrificação das articulações e deixa o corpo todo mais sensível. A gente tem uma sensibilidade natural, né, para a dor, que a gente chama de limiar, mas no frio é como se esse limiar ficasse um pouco mais baixo e qualquer estímulo, né, causa um pouquinho mais de dor. E tem aquela questão, né? O nosso corpo já gasta muita energia para tentar manter a temperatura ideal, para manter os órgãos no funcionamento e tudo mais. Então, essa questão de sentir um pouquinho mais de dor, dos nossos músculos ficarem mais contraídos, isso tudo acaba influenciando, né, Com Jéssica? certeza, né? Há essa contração também para manter uma temperatura do corpo ideal, para funcionar tudo, né? Mas em contrapartida ele se cansa, Exatamente. né? Mais do que um dia comum, né? E acaba que muita gente, né, igual eu comentei, não quer, né, fazer atividade física. Esse é um problema. Fica desanimado, a gente entende, né? O frio traz um pouquinho dessa preguicinha. Porém, a gente vê muito isso como que faz diferença da pessoa manter as atividades do dia a dia, né? Normalmente, e as atividades físicas. Não adianta, né, parar com tudo só porque ficou com preguiça, um pouco de desânimo. Então, a manutenção dessa atividade, ela faz muita diferença. Com certeza. Além, né, a gente entende, né, nas nossas aulas, a gente vê que o ritmo do aluno fica diferente, né? Até mesmo a gente, né, também muda o nosso ritmo. Mas a gente entende e a gente estimula, porque é muito importante a atividade. Além de aumentar essa temperatura do corpo, né, ideal para o funcionamento, ela permite essa lubrificação das articulações, a circulação sanguínea fica melhor, né? A própria parte da respiração, né? Então, isso tudo fica mais travado, mais tenso, mais dolorido. Na atividade, a gente vai trabalhar fazendo o oposto, né? Vai soltar esse corpo, vai permitir essa temperatura maior, mais sangue, né? E tudo. Então, é muito importante, mas tem que ter um ajuste nesse treino, né? Exatamente. Não adianta também querer correr demais com qualquer atividade, fazer tudo muito acelerado, porque justamente o corpo tem essa necessidade, né, de se adaptar àquela temperatura. Então, a gente sempre bate na mesma tecla, né, falando sempre com o pessoal. A hidratação continua sendo extremamente necessária. 2 litros por dia, pelo menos, gente. Mesmo tendo aquela questão, acabo tomando menos água no frio, não tenho tanta sede, mas ela é necessária. A gente precisa dela para o nosso corpo estar lubrificado. Alimentação, acompanhamento bacana, né, com alguém que possa tá dando essa instrução correta de uma alimentação bacana para manter, porque o corpo acaba gastando mais para ficar, né, e a nossa vontade é de tomar um chocolate quente só, né? A gente quer tomar só coisas muito quentinhas, coisas gostosas, né? Às vezes um carboidrato mais pesado, que aquece mais o corpo. Mas aí não dá, se a gente diminui o nosso ritmo de treino e a gente aumenta a ingestão mais de calorias. Né? Exatamente. Então, assim, a gente entende, né, exatamente que tem essa necessidade, mas é muito importante manter as atividades, tá fazendo os treinos, tudo de acordo, né, com o acompanhamento, obviamente, para não ter essa diferença, para o corpo não sentir essa diferença tão drástica, né? Outro ajuste que a gente faz aqui no treino também é mais exercícios aeróbicos até, mais do que no comum. Porque a gente precisa de manter esse corpo mais aquecido, né, por mais tempo. Então, a gente inclui também mais exercícios aeróbicos para ajudar, tá, a manter essa temperatura.
E a intensidade do exercício a gente controla um pouquinho. Então, às vezes a gente controla um pouco a subida de carga, né? Não faz o exercício tão intenso, porque justamente o corpo, ele tá se adaptando àquela baixa temperatura. E aí, Letícia, o que acontece? Lesão, maior risco de lesão, né? Exatamente. E tem um ponto, a gente também está sempre acompanhando com os nossos pacientes aqui, a questão da pressão arterial, porque pode dar essa diferença por conta da temperatura. Então, a gente acompanha com os pacientes, se tiver alguma alteração, tudo, para realmente não ter nenhum problema, para a pessoa conseguir ter aquela manutenção sem nenhuma alteração. Sim, e o bom é que como a gente já faz isso com frequência a gente já sabe, né? A gente já sabe qual é a pressão ideal, né? Daquele paciente, porque às vezes a minha temperatura ideal, a minha pressão ideal é uma e a sua é outra. Cada um, né? Então a gente já sabe, e se há um aumento dessa pressão, né, e se for de forma, lógico, exagerada, a gente orienta, né, a melhor atitude a ser feita, né, às vezes algum ajuste ali no medicamento, ir no acompanhamento no cardiologista, né, e tudo. Mas a pressão, ela sim aumenta um pouquinho, porque até mesmo o vaso, ele diminui um pouquinho o calibre, igual a musculatura, ela se contrai. Então, acaba que o sangue bate um pouquinho mais nas paredes do vaso e aumenta a pressão. Mas tudo dentro de um limite, gente. Exatamente. Tendo o acompanhamento ali certinho, não é um problema tão sério. Claro que vai depender de cada pessoa, né, de cada paciente. Mas não é um problema tão sério, é justamente ter o acompanhamento, né? Ver com quem que você está fazendo, quem está te acompanhando. Sim. Outra situação que acontece, que com certeza também acontece com algum aluno seu, é o aluno reclamar de cãibra, principalmente à noite ou ao final do dia. Cãibra principalmente aqui na batata da perna, né? Na panturrilha. E isso daí é comum no frio também. E por que isso acontece, Letícia? Acontece muito, a contração que acaba tendo ali por conta da rigidez da musculatura. Então, o paciente ele acaba sentindo muito mais, né? Então, a falta de movimento, tudo isso acaba influenciando para sentir essas câimbras, e né? Sempre igual eu falei, ao final do dia, justamente o tempo inteiro, muito tempo, muitas horas do dia contraindo, né? E a circulação, igual a gente já falou, não fica igual. Ainda mais para regiões mais das extremidades, a circulação não fica igual, né? Por causa da temperatura um pouco mais fria, né? Outra situação que acontece, vocês já devem ter ouvido falar, é a questão de, nossa, eu quebrei meu braço, que dor que dá, né, quando faz frio. Justo no frio, né? Exatamente. E o que é isso, Letícia? O que acontece isso? Por que eles falam isso? Muitas vezes a gente percebe que às vezes não teve uma reestruturação ali bacana após a cirurgia, pode ter tido um calo ósseo ali, então esses pontos eles ficam mais sensíveis. A terminação nervosa ali fica um pouco mais aguçada, né, digamos assim, então realmente é natural que se sinta esse incômodo, talvez né? A pessoa às vezes reclama de um choque, uma sensação diferente. Então isso é realmente normal, de fato acontece, é por conta disso, de talvez não foi reestruturado, não consolidou, a pessoa não seguiu direitinho, né, o tratamento. Exato. E aí acaba sentindo isso. Então, tudo isso já influencia o movimento, porque para não ficar o tempo todo muito parado, então tudo isso já vai influenciando. Sim, né? Então, essa questão do calo ósseo, né? Essa fratura mal tratada, ou até mesmo bem tratada, mas fica uma região mais sensível mesmo, a terminação nervosa ali local, a própria cicatrização do local, né? Há uma restrição do tecido ali. Já foi mexido, foi uma região lesionada. Então, há sim, tá? Essa maior sensibilidade do local, tá? Isso é comum durante o frio. Nessa questão, né, igual a gente comentou, da cicatrização, acontece também muitos alunos relatando isso, às vezes uma cirurgia que fez, ou até mesmo a própria cicatrização da cesárea, mesmo há muito tempo antes, né, Letícia? Eu ia comentar exatamente sobre isso que aconteceu recentemente com uma paciente assim, né, porque a gente falou do calo ósseo, às vezes pensa numa fratura, especificamente nisso. Mas tem esse ponto também de uma cicatriz ali, às vezes a cicatriz ela não ficou tão bem, né, mais retinha, tudo.
Então, da pessoa sentir esse incômodo, ela sentir uma dor, a cicatriz ser mais sensível, mesmo tendo bastante tempo. Às vezes a gente acha que assim, não, é uma coisa muito recente que a pessoa vai sentir incômodo. E não, tem casos da pessoa sentir aquela rigidez, sentir que a cicatriz ela tá mais aderida, tem algumas pessoas que acabam acontecendo muito isso. E aí acaba tendo, por conta de terminação nervosa, acaba tendo essa sensibilidade maior. Com certeza. Né? Não, independente do tempo, independente assim, ficou bem cicatrizado, tudo, mas é diferente. É realmente assim, uma alteração desse tecido ali. E durante os nossos exercícios, como a gente faz muito essa questão do uso da respiração, esse estímulo ali do tecido, esse vai e volta, os alongamentos, né, as mobilidades, a gente permite que esse tecido se estique e volte. Exato. E isso permite, gente, essa remodulação dessa cicatriz. Então isso também contribui aqui no nosso treino para permitir essa melhora dessa sensibilidade ali da cicatriz, né, Letícia? Acaba mobilizando ali, né, aquela região mesmo pequenininha que seja, né, dependendo da cicatriz. Sim. A mobilidade que acontece ali, isso ajuda muito, né, para não ficar tão sensível, porque é natural que fique, porque, igual você falou anteriormente, mexeu naquela estrutura, então, né, tá alterada de alguma forma. Sim. Por mais que tenha sido uma boa cicatrização, uma boa cirurgia, não é bem esse o ponto, é porque é um tecido que foi mexido. E voltou. Então, assim, é natural que isso aconteça. E aí isso auxilia, porque a gente vai estar mobilizando, dependendo, né, do caso, a gente consegue até fazer essa liberação ali naquela cicatriz. Mesmo, porque é bem, a gente sente mesmo, né? Às vezes quando tá mais presinha, dá para perceber, e isso causa incômodo, vai gerar um incômodo mesmo, né? Pessoal, então são muitas questões, né, que a gente percebe que acontece no frio. Tem gente que acha que, né, a pessoa está aumentando, né, está fazendo, né, por causa da preguiça, aí acaba comentando, mas é real, né, a gente entende, né, igual você falou, a gente sabe, aqui no estúdio a gente está adaptado, né, está preparado para fazer todos os ajustes, mas o importante é manter na atividade, né? A continuidade é importante demais, não adianta, né? Vou esperar esquentar para voltar. Esperar um pouquinho, não, hoje está muito frio, não vou, igual repetindo, né? A gente entende, é realmente um pouquinho mais difícil, mas a gente percebe muito isso também, né? Às vezes o pessoal chega pra gente desanimado e sai bem mais animado. E até suando, esquecendo que tem frio. Disposto para fazer o que tem que fazer, as atividades do dia, ou mesmo, né, que seja no fim do dia. Sai mais tranquilo, mais relaxado, porque o corpo ele sente necessidade mesmo, ele precisa desse movimento, ele sente vontade disso. Então a gente tem que fazer uma forcinha a mais, né, para conseguir ir. Mantenha as atividades, alunos continuem vindo, mesmo de preguiça, porque depois vai ser muito bom. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro tema para o nosso bate-papo com as físios. Espero que vocês tenham gostado. Guardamos vocês para o próximo vídeo. Tchau, tchau.